E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E no vídeo de hoje eu quero estar falando sobre a transformação, né, que deve acontecer na mente de todos aqueles que receberam a salvação em Jesus Cristo, né? E essa mudança, né, da mente, dos conceitos, né, dos valores, tudo que influenciava a nossa vida e que influenciava de uma maneira negativa, errada, precisa ser mudado, né? E quando nós estudamos a ciência também, mas a palavra de Deus, nós entendemos que a sede do Espírito é na nossa mente, né? Então, nós precisamos entender que quando nós passamos a viver, né, a salvação em Jesus, precisa haver uma troca de liderança na nossa mente. Né? Por quê? Porque existe uma luta, uma batalha espiritual pelo domínio da nossa mente. E quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, Ele é o nosso guia. Ele é que deve dirigir a nossa vida, né? A nossa conduta, a nossa postura, a vida dele, né? Deve ser para nós a maior de todas as inspirações. Né, o comportamento dele deve ser seguido, né? E não existe nenhum outro tipo de liderança espiritual como o Senhor Jesus. Né? Então, assim, nós precisamos entender que precisamos passar por uma mudança, né? E essa mudança é das nossas ações. Isso não significa que vai mudar o nosso temperamento, né? O temperamento é algo que nós herdamos de Deus, né? É o nosso jeitinho de ser, nossa maneira de falar, nossa maneira, né, de expressar os sentimentos, né? Não é isso, porque o temperamento ele precisa ser controlado, né? Mas o que eu estou falando é o domínio da mente. E para isso o Senhor nos oferece o capacete da salvação, né, que blinda, né, a certeza da salvação, o desenvolvimento da salvação na nossa vida. Ele protege a nossa mente de todas as influências, né, desses espíritos que manipulam vidas, comportamentos e até o destino, né? O nosso caminhar. Esses espíritos manipulam. Por que eu digo isso? Né? Pessoas que vêm de religiões ocultistas, eles recebem muitas pessoas ali nos seus atendimentos. E essas pessoas procuram eles ali porque elas querem, né, que a pessoa X mude o seu pensamento em relação, né, a elas. Então existe ali, isso eu estou falando de reino das trevas, né? Como eles funcionam. Então essas pessoas, elas trabalham, né, manipulando no reino das trevas pessoas vulneráveis, né? Pessoas que se encontram abertas a quaisquer tipo de influência espiritual. E isso, né, não significa que não possa afetar uma pessoa que recebeu a palavra de Deus, né? Porque nós, quando recebemos Jesus, não significa que nós estamos totalmente imunes, porque a nossa salvação, a nossa vida depende de um desenvolvimento, de um processo contínuo. E se nós pecamos, nós abrimos brechas na nossa vida. Se nós fugimos do propósito de Deus, nós abrimos brecha para que esses espíritos manipulem a nossa vida, o nosso comportamento. Né? E nós começamos a deixar assim de lado os ensinos que são da verdade e passamos a entrar no engano. Né? E achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo.
Aquilo que é pecado, passamos a deixar de acreditar que seja o pecado, né? Porque essa batalha espiritual, ela domina completamente a nossa mente. E em falar de comportamento também, né? Quando ali, né, a influência desses espíritos, eles, né, sabendo o nosso comportamento, nossa maneira de ser, coloca situações ali de tropeço, né, pessoas que têm um jeito mais explosivo, coloca de propósito para você cair. Ou então vem uma palavra, né, um sussurrante assim, um pensamento que vem sussurrando, e você acaba entrando naquela ideia e acaba passando por as outras pessoas. Isso acontece muito nas redes sociais, né? Às vezes vem um pensamento, ou lemos alguma coisa e pensamos assim, vou compartilhar, né? E atiramos para todos os lados. E às vezes aquele tiro acaba atingindo uma pessoa que não era, né, do nosso interesse, e acabamos ali, né, nos deixando levar por causa de um sussurrante, né? E não por aquilo que é puro, que é honesto, que é verdadeiro, que vem do nosso Senhor Jesus. É interessante que sobre isso tem um versículo muito bom que é Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então são esses tipos de coisas que devem ocupar a nossa mente, né? São esses tipos de pensamento durante o dia que precisam dominar nossa mente. Quando nós nos deixamos influenciar, né, pelas coisas que vemos na televisão, né, pelas coisas que nós ouvimos, pelas músicas, muitas vezes, né, nós ouvimos músicas seculares que acabam influenciando o nosso comportamento, né, abrimos brecha para que esses espíritos, né, eles venham e alterem a nossa postura, né, como cristãos, né, como filhos de Deus. E acabamos não só fazendo a nossa vida se perder, mas fazendo a vida do outro, porque somos influenciadores. E nós precisamos influenciar para o bem todas as pessoas, né? Então, essa palavra é uma palavra assim de cuidado, porque muitas vezes acontece, né? Às vezes a gente lê alguma coisa, só que ela não vai trazer edificação, né? Às vezes a gente lê e quer passar para alguém, mas não vai trazer edificação àquele que vai estar recebendo aquela mensagem, né? O que vai trazer edificação às vidas está aqui dentro desse livro. São essas palavras que têm o poder de transformar vidas, de mudar os corações, transformar as mentes e, principalmente, de levar pessoas a herdar a salvação em Jesus, né? E é interessante, né, que esses espíritos, né, eles trabalham coordenadamente para fazer um servo do Senhor tropeçar, e é muito sutil, né? São frases de efeitos, né? Pensamentos que vêm e que muitas vezes, quando nós não estamos ali meditando na palavra de Deus, né? Essas palavras, elas vêm até como um jargão espiritual, e às vezes a gente até acha, não, está na Bíblia isso, e não está, né? Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Lucas 22, versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas. Judas abriu brechas dentro da vida dele. Os pensamentos de Judas foram levados cativos a Satanás. E ele entrou, né? Alterou ali o comportamento de alguém que era um amigo de Jesus.
um seguidor de Jesus. E ali fez com que Judas Iscariotes o traísse, né? Então, o objetivo principal desses espíritos, né, não é só destruir a nossa vida, mas é de usar a nossa vida para a destruição de muitas outras vidas. Então, aqui, né, o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, renovai o vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deve haver uma mudança. Você está dizendo que é para transformar, é porque a nossa mente precisa ser refeita. E nós precisamos dar esse controle total ao Espírito Santo de Deus, né? E que através, né, desse controle, né, que o Espírito Santo passa a ter na nossa vida, aquilo que vai sair da nossa boca vai ser manancial de vida, né? Ela vai derramar vida a todos aqueles que ouvem. Amém? Então eu deixo nesse dia essa reflexão para que possamos melhorar cada vez mais na nossa conduta, na nossa atitude para com Deus, porque a nossa salvação depende disso. Amém.